E hoje é dia de participação também do Fundo Brasil de Direitos Humanos. A gente vai falar sobre a maior mobilização indígena do país em defesa dos direitos, das vidas e dos territórios indígenas. Depois de 2 anos, a retomada presencial do acampamento Terra Livre começou nesta segunda-feira, se estende até o dia 14 de abril em Brasília. O tema dessa 18ª edição é Retomando o Brasil, demarcar territórios e aldear a política. São milhares de representantes de grande parte dos mais de 300 povos originários do país nesse acampamento ali em Brasília. Essa retomada, inclusive, do Terra Livre acontece nesse momento de ofensiva contra os direitos indígenas. São vários os projetos que tramitam ali no Congresso Nacional e que atacam diretamente a vida, o viver indígena, né? A gente vai direto agora para o acampamento Terra Livre em Brasília conversar com a Luene Caripuna. Ela é professora indígena, ela é dos povos indígenas Caripuna do Amapá, coordenadora de comunicação da Organização Articulação dos Povos Indígenas, a APIB, do Amapá e Norte do Pará, e ela também é comunicadora da coordenação da Organização Indígena da Amazônia Brasileira. Luene, um prazer te receber. Me ouve bem? Tudo bem? Alô, alô, alô. Nossa, será que travou? Aí, agora foi. Luene, tá me ouvindo? Oi, oi, oi. Agora consigo. Consegue me ouvir? Consigo, Luene, tudo certinho. Olha, quem está me acompanhando também nessa conversa é a Juliane Yamakawa, assessora de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Juliane, me ouve bem também? Tudo certo com você? Oi, Thalita, boa tarde, Luene. Maravilha, as duas conectadas. Vamos lá, eu quero começar primeiro com a Luene, pedindo para ela explicar em que local que você está aí do acampamento, como se deram essas movimentações iniciais, né, desde ontem que vocês estão aí. Conta um pouquinho para a gente sobre o que está acontecendo nesse momento em Brasília e a importância desse ato para a comunidade indígena e para todo o país, é claro. Então, a gente está aqui nesse espaço da Funarte. Nesse exato momento está acontecendo a chegada ainda de algumas delegações. Estamos com aproximadamente uns 5.000 parentes de vários povos, de vários estados. Agora estamos na plenária nesse diálogo sobre também os PLs em tramitações, um movimento onde as lideranças discutem, onde todos os parentes estão em discussão, que é de suma importância. Então está numa movimentação ainda de chegada, porque a gente ainda espera muitos parentes nesse espaço. No entanto, continua nessa discussão desde manhã. Tivemos várias parentes, várias lideranças passando pela nossa plenária, e vários movimentos culturais também, da diversidade dos povos indígenas do Brasil. E continuamos nesse credenciamento para a gente ter um balanço exato do quantitativo de povos indígenas aqui no acampamento Terra Livre, depois de todo esse tempo parado, nos mobilizando pelas redes sociais. É muito bom estar de volta no calor e estar aqui para dizer que nós estamos contra todos os PLs e todo esse retrocesso que vem dentro do Congresso Nacional, que vem atacando o direito dos povos indígenas, nosso direito à vida e também a vida da floresta, que também é nossa. E nesse momento está acontecendo muito isso, nesse momento de fala. Luene, o acampamento, está na 18ª edição e tem um pouco esse objetivo de estabelecer um diálogo ali com o governo federal, com o Congresso Nacional, né? E a gente sabe que pelo menos o governo federal não tem se aberto para esse diálogo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas relações e as principais reivindicações que vocês colocam nesse momento. Um processo muito complicado por essa falta de diálogo, essa falta de abertura do governo, ouvir os povos indígenas, essa diversidade, ter essa compreensão dessa diversidade de liderança. As principais pautas nesse momento, principalmente em retomar o Brasil, aldear a política e demarcar os nossos territórios, vem muito em questão da PL 191, que está em tramitação no Congresso, também a tese do marco temporal, que ainda há por vir uma votação, e todas essas questões que a gente tramita no Congresso Nacional, porque a cada momento que a gente consegue barrar um PL desse, surge um novo. Então a gente começa a ler isso como um ataque aos nossos direitos, um ataque à nossa vida, ataque à nossa diversidade
de pessoas e povos que existe aqui no nosso Brasil, e essa falta de diálogo acaba nos fazendo querer mais e buscar esse espaço para que a gente possa discutir cada vez mais, para que a gente possa ser ouvido e as vozes dos povos indígenas sejam ouvidas, porque nós temos direito à nossa fala, ao nosso direito e também a esse espaço que é de suma importância. Temos dentro do Congresso a nossa deputada indígena Joênia Wapichana, que também está conosco e faz esse papel muito importante, e aqui a gente conta com uma série de pessoas, os nossos advogados indígenas, para que a gente tente fazer essa ponte de discussão, mas que infelizmente é muito difícil de sermos ouvidos. Mas que é um momento muito importante, um marco que a gente vem discutir, e agora nesse momento os parentes fazem esse alinhamento, as lideranças começam a puxar essa importância de estar lutando pelos nossos territórios e continuar demarcando, porque é o nosso direito enquanto indígenas desse Brasil. Luene, eu queria que você falasse um pouco sobre esse sentimento de poder se reunir depois de 2 anos de pandemia, né? E 2 anos em que a população indígena ficou super vulnerável, sofreu as consequências dessa pandemia, talvez como poucos, porque, enfim, tiveram uma série de problemas, com inclusive impedimento do próprio governo federal de chegar ajuda, né? A gente não pode esquecer daquela proibição que o governo fez a uma medida que levava água potável para as populações indígenas mais isoladas. O governo barrou isso, numa época em que a gente estava no auge da pandemia, enfim, era um momento delicadíssimo e teve essa proibição por parte do governo federal. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse sentimento. É um sentimento de alegria de poder reencontrar irmãos? É um sentimento de revolta por tudo isso que vocês têm passado, que a gente tem passado enquanto brasileiro? Me fala um pouquinho sobre esse misto de emoções que vocês sentem nesse momento. Acredito que é um sentimento de fortalecimento, porque a gente está aqui há anos, é a 18ª edição do Acampamento Terra Livre, e a gente continua nesse espaço onde a gente se reúne, onde a gente busca força, e tá com os parentes, vai além do que só a alegria de poder encontrar, vai num espírito de resistência mesmo, resistência ancestral, e poder estar aqui depois desses 2 anos de Acampamento Terra Livre online, é sentir que a gente ainda continua conectado, a gente continua unido em defesa dos nossos direitos, em defesa da vida, em defesa do nosso território, que é muito importante. Então, é emocionante poder estar aqui, mas a gente entende que esse espaço ele precisa estar sendo fortalecido o tempo todo. Então, a gente está com uma expectativa muito grande de poder conseguir esses PLs que estão em tramitação, porém estar aqui com nossos parentes também, ecoando os nossos cantos ancestrais, as nossas danças, trazendo os nossos ancestrais conosco, as nossas lideranças é muito mais importante, e principalmente ocupar esse espaço de fala, para que a gente esteja aqui trazendo para vocês o quão é importante a gente estar discutindo isso e a gente estar junto, porque não é só um parente, não é só uma liderança falando, são os povos indígenas do Brasil reunidos na 18ª edição do Acampamento Terra Livre, e continuando reafirmando que nós queremos a demarcação do nosso território, e nós queremos estar aqui discutindo, queremos ser consultados por tudo que passar a ser discussão sobre povos indígenas. Luene, só para finalizar, me fala um pouquinho sobre a agenda de vocês. O que vocês planejam para os próximos dias? Vai ter uma grande mobilização? Como vai acontecer? Conta para a gente. Bem, a nossa agenda ela é muito voltada em discussão dentro do nosso acampamento. Ainda estamos em fase de construção dessa agenda. Algumas questões ainda precisam ser discutidas pelas nossas lideranças maiores. Um espaço onde a gente busca parceria com outras frentes, principalmente parlamentares, para que a gente possa fazer essa ponte, como eu disse, e continuar discutindo, levar essas vozes para dentro do Congresso, para que a gente possa fazer um alinhamento e possa discutir e barrar, que é o principal objetivo, barrar esses PLs que entram, que tiram o nosso direito, como se a gente não tivesse voz,
como se as pessoas não quisessem nos ouvir, mas a gente mostra que a gente está aqui para fazer isso. Então, durante esses dias, é concentração dentro dos nossos plenários, é discussão sobre essas questões, é também alinhamento com as parcerias e é de fortalecimento, porque isso é muito importante, e tentar essas conversas, porque a gente está aqui para barrar essas PLs que estão contra a nossa vida, contra o nosso território, contra os nossos parentes. Então, ao decorrer do dia, a gente tem nas páginas da PIB toda a programação, porém vai ser essas discussões, a gente está pensando também em algumas decisões ao STF, a gente não sabe se ainda vai ser possível, porém a gente está nessa mobilização, a gente acabou de lançar hoje uma carta com Sônia Guajajara, que é de suma importância, um baixo assinado, que também a gente já convida as pessoas para que entrem na página e assinem essa carta, a COIAB também, a nossa coordenação da Organização Indígena da Amazônia Brasileira, na qual eu sou comunicadora indígena, e a gente está aqui para trazer essas vozes da nossa liderança e que acompanhem também todo esse decorrer até o dia 14 sobre a nossa mobilização, que é de suma importância não só para a vida dos povos indígenas, mas que o impacto do desmatamento dos territórios indígenas também afeta a vida dos não indígenas. Que isso seja compreensível, porque é de suma importância, muito mais para nós, mas também vocês são muito afetados. Perfeito. Luene, conte com a gente para ajudar nessa divulgação das movimentações que vocês fazem aí em Brasília, no acampamento Terra Livre. Boas discussões para vocês e a gente vai estar aqui também informando sobre tudo que acontece. Muito obrigada pela participação, Luene. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço e de poder trazer as vozes dos meus parentes e também poder dizer que a gente está aqui para lutar até o último parente pelos nossos direitos. Para a gente é a maior honra e maior prazer te receber aqui. Luene Caripuna, que é da comunicação da PIB Amapá e Norte do Pará. E eu fico com a Juliane para a gente continuar conversando sobre, inclusive, a atuação do Fundo Brasil de Direitos Humanos no apoio à existência e à realização de um acampamento como esse. Por quê? Teve uma pré-reunião em Manaus das organizações, né, indígenas. E essa pré-reunião só pôde ser realizada por conta do apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Então, assim, vamos explicar essa atuação do fundo, né, Juliane? E como é importante, inclusive, para que essas discussões aconteçam. Só deixa eu dar um recado para vocês. Essas imagens que a gente acompanha aqui são imagens ao vivo ali do acampamento Terra Livre. Eles têm a transmissão de toda a movimentação que está rolando lá em Brasília. Juliane, bem-vinda. Tudo bem com você? Explica para a gente sobre essa atuação do Fundo Brasil. Lita, primeiro queria agradecer por me receber aqui no Bom para Todos, dizer que é um prazer estar com vocês aqui na TVT. E, bem, quanto à pergunta, a retomada coletiva do movimento indígena do Amazonas foi uma iniciativa de algumas organizações e fóruns indígenas do estado, né, como o FOREA, que é o Fórum de Educação e Saúde Indígena do Amazonas, parceira do Fundo Brasil, a Rede de Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas, também parceira do Fundo Brasil, a COIAB, que é a Coordenação de Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, enfim, entre outras organizações. E essa retomada tinha como objetivo unificar e fortalecer o movimento indígena do Amazonas, que é o estado com maior população indígena no país. Né? Então ela veio em um contexto político bastante crítico para os direitos dos povos indígenas, como a Luene estava aqui dizendo para a gente, né? Mas também um período bastante estratégico, porque foi realizado em preparação ao acampamento Terra Livre, ao ATL, né? E o Abril Indígena como um todo. Então essa retomada começou lá no 8 de março, com a primeira marcha das mulheres indígenas do Amazonas, que contou com o apoio do Fundo Brasil, e mais recentemente, na semana passada, dias 30 e 31 de março, num grande encontro que contou com a participação de mais de 500 lideranças e ativistas indígenas que se reuniram para discutir os avanços, as conquistas, mas principalmente os desafios do movimento indígena pela defesa de direitos no contexto atual aqui no Brasil. Né? Então, o evento teve rodas de conversa, mesas de debate, fizeram refeições coletivas, atividades culturais
e terminou com uma grande marcha pelas ruas de Manaus, né? Então, acho importante mencionar também que esse grande encontro recebeu o apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos por meio do nosso Fundo Emergencial SOS Amazônia, que é voltado para organizações indígenas da Amazônia brasileira, e que essa atividade, ao final, também unificou propostas de políticas públicas que integram as reivindicações do Amazonas para o 18º Terra Livre, lá em Brasília, que é o que agora essas lideranças estão fazendo lá. Aliás, vamos só explicar. A gente sempre fala aqui sobre os vários editais que o Fundo Brasil oferece. No caso dessa preparação para o acampamento Terra Livre, foi através de um apoio emergencial que vocês ajudaram na realização desse evento, né? Isso, a gente tem os nossos editais, né, que ao longo dos 15 anos do Brasil é um modo mais, digamos, tradicional do Fundo Brasil de apoiar as organizações de direitos humanos, mas a gente também tem os nossas linhas emergenciais, né, que são essenciais nos casos em que as organizações não têm como aguardar semanas para, enfim, encaminhar o projeto e aguardar a decisão dos nossos comitês que decidem quem o Fundo Brasil apoia ou não. Então, pensando muito nesses casos emergenciais, que a gente criou 2 linhas emergenciais, no caso específico para os povos indígenas. Uma é o SOS Amazônia, né, que a gente atende prioritariamente a organizações e comunidades na Amazônia brasileira, que se veem encurraladas diante de ameaças e invasões a seus territórios, né? E essas invasões têm sido parte da realidade dos povos e comunidades indígenas, uma vez que a gente tem um governo que dá todos os sinais e incentivos possíveis e imagináveis para que garimpeiros, grileiros, fazendeiros, né, e outroeiros se sintam no direito de tentar ocupar territórios indígenas para atividades ilícitas, né? E aí a gente também tem um emergencial, que é o SOS Povos Indígenas, que a gente colocou no ar recentemente, que é de extrema importância para proteger lideranças que muitas vezes se veem diretamente ameaçadas por lutarem contra as ameaças que eu estava mencionando e outros tipos de ataques aos direitos dos povos indígenas. Então a gente busca viabilizar apoios para incrementar a segurança dessa pessoa, né, ou da comunidade, ou da família dela, e aí pode ser com medidas de segurança efetivas, como câmera de segurança, mas também arcando com custos de advogados, ou às vezes, em casos mais extremos, até para remoção da pessoa do território, tudo a depender da análise do risco que o defensor ou defensora tem sofrido. Sim. Juliane, agradeço a sua participação, agradeço principalmente essa ponte que o Fundo Brasil fez com a gente para que pudéssemos trazer a Luene aqui para falar sobre acampamento Terra Livre. Foi muito importante e assim, a gente, é claro, que quer dar o máximo de divulgação possível para um momento tão importante para os indígenas e para toda a sociedade brasileira como é esse. Juliane, muito obrigada ao Fundo Brasil de Direitos Humanos e até uma próxima. A gente que agradece, Thalita. Muito obrigada e até. Até.